Olá, meus amores, turminha do terceiro ano, tudo bem? Desde já gostaria de parabenizar a todos, que realizaram a avaliação do quarto período, onde, né, todos atingiram a média, alguns atingiram a média, outros passaram da média, mas desde já gostaria de deixar meus parabéns a todos, tá certo? Então, meus amores, hoje, 17 de dezembro de 2020, tá? Você sabe o que você acha que vai tratar o texto de hoje? Vocês sabem? Não, né? Então, meus amores, pegue o livro de vocês, volume 2, mais pai, que esse que está na telinha de vocês, tá? E vamos observar algumas imagens. Na verdade, nós iremos trabalhar com 2 gêneros hoje, tá bom? Então, vamos trabalhar com o primeiro, que é da página 58, certo? Onde na página 58 irá tratar do gênero conto, né? Então, o conto, você sabe, na verdade, o que é um conto, né? Então, o conto é um gênero narrativo, né? De estruturas, de estrutura como a narrativa, onde envolve personagem, envolve espaço, envolve cenário, envolve o tempo e também envolve o narrador. Esse aí seria o início, tá certo? O conto, ele tem a estrutura narrativa curta, tá certo? Por isso, o conto que nós iremos tratar hoje, tá? Ele é um conto curto, certo? Onde ele é baseado, nos elementos fundamentais. Quais são os elementos fundamentais? Foi citado: personagem, narrador, tempo, espaço, enredo, conflito, clímax e desfecho, que é o final, certo? Isso aí é um conto, né? E todo conto, ele é de narrativa, tá certo? Como também nós iremos tratar do outro gênero, certo? Que vai ser tirinha, certo? Mas primeiramente iremos explorar o conto, tá bom? O gênero conto. Então observe essas imagens. O que é que vocês estão observando nessa imagem? Isso mesmo. É uma sopa, tá? E nessa sopa tem o quê? Muito bem, legumes, verduras, Camarão, isso. Nessa outra, quem já tomou sopa assim, parecida com essa daí? Tem macarrão, tem batatinha, cenoura, isso mesmo, meninas e meninos. Nessa outra sopa aí tem o quê? Contém batata, carne, cebola, cenoura, açafrão, estão dentro de uma sopa. Temos essa outra parecida com sopa de feijão, carne moída, batata e cenoura. Esse aí tá lindo, né? Também é outro prato de sopa, ok? E aí chegamos no texto, na página 58, onde irá tratar do gênero conto, tá? Onde nós já falamos sobre os seus elementos, a estrutura, E essa estrutura é baseada nos elementos fundamentais. Quais são os elementos fundamentais? Personagem, narrador, tempo, espaço, enredo, conflito, clímax e desfecho, que é o final. Então, o conto narrativo, ele tem que ter início, meio e fim, ok? E envolve
uma narrativa curta, ok? Vamos lá, dar início ao nosso texto. O título do nosso texto hoje vai ser Sopa de Pedra, no qual vocês viram lá nas imagens, sopa de legumes, né? De carne, de macarrão, feito de macarrão, de batata, de legumes e verduras, né? Vamos lá. Sopa de pedra. Um dia, Pedro estava com fome e bateu à porta de uma velha rica. Mas a velha pão dura exclamou: Já jantei e não sobrou comida. Pedro respondeu: Não faz mal se a senhora me emprestar uma panela com água e o fogo, faço uma sopa de pedra. A velha ficou curiosa. Sopa de pedra? Nunca ouvi falar nisso. A velha acendeu o fogo e encheu uma panela com água. Pedro jogou uma pedra dentro da panela e colocou no fogo. Depois Pedro disse: A sopa vai ficar boa, mas ficaria uma delícia com cebola e salsa. Olha aí, parecida com a sopa, com as imagens que vocês viram. A velha deu a cebola e o sal para Pedro. Pedro provocou a sopa, ou seja, Pedro provou a sopa e falou: Puxa, se tivesse um pedaço de carne, tomate, umas batatas e repolho, ficaria melhor ainda. Olha aí, ele iniciou falando para a velha que ia fazer uma sopa de pedra. Logo em seguida, ele já começou a jogar uma ideia na velha, né? Dizendo que ficaria uma delícia se tivesse cebola e sal. Em seguida, ganhou na conversa, né? Pedindo carne, né? Que ficaria também saboroso, né? Se colocasse carne, tomate, batata e repolho, e ficaria mais ainda, né? Delicioso. A velha foi dando tudo que Pedro pediu. Pronta a sopa. Pedro tirou a pedra e começou a tomá-la. Pedro serviu um prato cheio e deu para a velha. Ela exclamou: Ora, veja só, pois não é que a tal sopa de pedra é boa mesmo? Viu? Ganhou a velha só na conversa, né? Na verdade, a velha tinha que o Pedro estava com fome, né? E aí bateu na porta da velha rica, mas a velha, como ela era pão dura, né? Ela não gostava de dar nada a ninguém, né? Aí ela retrucou, né? Disse logo que já tinha jantado e que não tinha sobrado nada, né? Mas Pedro, tão esperto, né? Disse que não tinha nada não, né? Não fazia mal não. Se ela tinha jantado e que não tivesse sobrado nada, não fazia mal não. Mas aí ele foi muito esperto, pediu logo o que emprestado? A panela, né? Com água e o fogo. E disse a ela que fazia uma sopa de pedra. E ela ficou assim curiosa, querendo saber como era que era feita essa sopa de pedra. Mas o menino, mais inteligente ainda, né, começou a jogar ideia nela. Disse que a sopa de pedra ficaria se tivesse cebola e sal. Aí a velha foi buscar. Logo em seguida, disse que ficava melhor ainda se tivesse carne, tomate, batata, repolho, né? Então ficaria melhor ainda. Quando a sopa ficou pronta, né? Ele colocou um pouco no prato dela e ela tomou. E logo em seguida ela exclamou que disse que realmente a sopa de pedra tinha ficado uma delícia, né? Para você observar. Realmente toda sopa feita com legumes, né? Ela fica uma delícia, né?
tanto com legumes como verdura, ok? Então, dentro do texto de hoje foi sopa de pedra. Sinta-se alimentado com esse texto, tá? E lembrando que esse gênero é um conto, onde os elementos fundamentais desse conto, né, que são baseados em personagens, baseado em personagem, tempo, narrador, espaço, conflito, no caso enredo, conflito, clímax e desfecho, tá? E aí nós já vamos, meus amores, para o outro gênero que é a tirinha. Já vou mostrando para vocês que esse gênero que vai ser explorado vai ser uma tirinha, tá? Então, diante da semelhança entre o conto e o gênero tirinha, a única semelhança que os dois têm entre, né, eles dois, é que os dois são a narrativa, tá? Então, a tirinha é um gênero derivado das histórias em quadrinhos. A diferença da tirinha para a história em quadrinho é porque a tirinha ela tem poucos quadros, né? São 3 quadrinhos, né? 3 ou 4 quadrinhos. E já a história em quadrinho ela tem mais, né? Mais cenas, né? Então, a tirinha ela trata de uma curta sequência. Ela vai por sequência, a tirinha, tá? Já o conto é narrativa curta, onde tem os personagens, tá? Mas essa sequência, ela é narrativa curta, uma curta narrativa de quadrinhos, né? Que em geral faz o quê? Uma crítica aos valores sociais. Também a tirinha ela tem uma publicação bastante regular. Elas são como uma história em quadrinho, tá? No HQ, porém também bem curta, certo? E qual a finalidade da história em quadrinho, né? Ou seja, da tirinha? Como é um gênero textual, e assim é definido, né, por Sérgio Roberto, é um segmento ou fragmento de história em quadrinho. Geralmente ela tem 3, a tirinha, tá? A tirinha tem 3 ou 4 quadrinhos, apresenta um texto, né, curto, uma narrativa curta, que alivia o verbo, né? A tirinha também são muito comuns nas últimas páginas, tá? A estrutura de uma tirinha. Então, estruturalmente, né, em geral, as tirinhas são divididas horizontalmente em números limitados. Limitado de quê? De quantos quadrinhos que eu falei? 3 ou 4 quadrinhos, né? São compostos por quem? Igual vocês estão vendo aí, são compostos por balões. Dentro dos balões vem o quê? A fala do personagem, né? No qual representa a fala e o pensamento, né, do personagem. Enfim, as expressões dos personagens, né? É uma linguagem visual, ou seja, é um texto que vem com a linguagem verbal e não verbal, né? Também tem a legenda, ok? Normalmente apresenta a fala do narrador, certo? Pois tá. Nessa aula de hoje, ficamos com esses 2 gêneros, né? A semelhança é que todos 2 é um texto narrativo curto, né? Como também tem personagem, tem o espaço,
como foi dito, né? Geralmente tem o narrador, tem início, meio e fim. A diferença é que a forma como ele é escrito esse texto, tá? Para um conto. A tirinha, a fala do personagem vem dentro de quê? De balões, que é as expressões, o pensamento de cada personagem. Já o conto não, tá? Ela vem por linhas, por parágrafos, né? Onde são empregados alguns sinais de pontuação do conto. Mas tia, também a tirinha tem sinais de pontuação? Tem, certo? No caso aí é um texto onde trabalha, né, a questão do sinal de pontuação, que é o travessão. É um conversando com o outro, tá? Então, dentro esse texto e o outro, nós ficamos com o conto Sopa de Pedra e ficamos na página 99, a tirinha. Essa tirinha é do Calvin. O Calvin, ele é um garotinho super inteligente, como vocês estão vendo na imagem. Esse é o garotinho aqui, ó, o personagem garotinho. Ele é muito inteligente e diz assim, no primeiro quadrinho, a primeira conversa, a primeira fala, dentro do balão. Rápido, mamãe! Alienígenas pousaram no quintal. Eles exigem falar com você. No segundo quadrinho, nós temos a outra fala. Vai lá, eu cuido dos biscoitos na cozinha. Muito esperto, né? Inteligente, né? O Calvin. No terceiro, rápido, corra. E o último quadrinho, ela não está caindo nessa. Você observa que já mudou o formato do balão, né? E temos a última conversa. Calvin, aqui é a fala da mãe. Calvin, você acha que eu sou idiota? Né? Então você observa aí que realmente, né, a esperteza, a inteligência do Calvin. Queria o quê? Enganar a mãe dele, né? Falando que lá no quintal tinha alienígena e que os alienígenas queriam falar com ela. Somente para o quê? Comer os biscoitos, né? Mas só que a mãe não foi idiota, como ela disse, né? Sabia realmente qual era a ideia dele, né? Do Calvin. Aí você trazendo a ideia, né? O sentido do texto para o sentido do conto, né? Você observa que os dois ele retrata de alimento, né? Um era sopa, a esperteza, a inteligência, né, do garoto, né, que fez a sopa de pedra e logo em seguida usou a estratégia, a ideia de estar pedindo que ficaria melhor ainda a sopa se colocasse alguns legumes e verdura. E aí já vem a esperteza do Calvin na tirinha, né? Falando que tinha alienígena no quintal e que queria falar com a mãe dele somente para ele pegar o quê? Os biscoitos, né? Então, entre a ideia do Calvin para o personagem do título do texto, a sopa de pedra, no ponto de vista de vocês agiria como Calvin ou como o garoto da sopa de pedra? Muito bem, da sopa de pedra, a inteligência dele é melhor. Já que do Calvin, ele já veio o quê? Querer enrolar a mãe dele, né? Mentir para a mãe dele. Pode mentir para a mãe? Pode enganar a mamãe e papai? Não pode, né? Se ele queria comer o biscoito, por que ele não chegou e conversou com ela? Concorda com a tia Daína? A esperteza dele é legal, mas ao mesmo tempo é uma forma negativa de como conquistar algo que ele deseja. A gente não conquista o que nós queremos
da forma como ele fez, mentir e enganar a mamãe, certo? Então, tchau, tá? Logo em seguida direcionarei as atividades. Beijos e até breve.